Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Quanto tempo, né? O professor Bernardo ficou sem estar aqui nas redes sociais, no seu Facebook, no seu canal do YouTube, trazendo lives, palestras online, rodas de conversa. Eu confesso que eu estava morrendo de saudade, morrendo de vontade de voltar a acontecer momentos interessantes, significativos, de informações, de trocas de experiência e, é claro, de troca de ideias, sempre voltado para um melhor convívio na nossa sociedade, para uma melhor qualidade de vida. Pois é, mas há tempo para tudo. Eu estou muito feliz hoje, gente. Nós voltamos com mais um projeto do professor Bernardo. Esse projeto é o que está acontecendo hoje. É o chamado Conversando com o Professor Bernardo, que se dará toda quarta-feira, viu, pessoal? No Facebook aqui, do professor. Toda quarta-feira, das 19 horas. Deve terminar em umas 19h20, 19h25. Vai ser um bate-papo com assuntos que vocês vão entender qual é. Hoje nós pedimos desculpa, que é a estreia do quadro Conversando com o Professor Bernardo. Arruma um fio aqui, entra na internet ali, conecta, desconecta. Aquele monte de obstáculo, parece-me que é para tirar a gente. Mas não tira, não. Diz que quando a gente começa assim, com atraso igual hoje, é sinal que vai dar certo. E vai dar certo porque nós estamos fazendo com carinho, sabe, gente? Com dedicação, com estudo, com preparo, para ajudar a você, para ajudar a sua família. E é por isso que nós estamos conversando e começando mais um Conversando com o Professor Bernardo, tá bom? Toda quarta-feira, às 19 horas, hein? E aí nós vamos ter um banner bacana aqui atrás, vamos ter um letreirozinho assim de baixo. Estamos começando devagarzinho, mas quarta-feira que vem nós já vamos começar tudo preparado com aquilo que você merece. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha para vocês, tá? Esse Conversando com o Professor Bernardo, todas as quartas, portanto, nós vamos focar em dois assuntos. Nós vamos fazer e tentarmos trabalharmos com esses dois assuntos que eu vou falar agora com vocês. São assuntos que causam impacto. São assuntos que são significativos para a sociedade. São assuntos que precisamos entender, porque a partir desses dois assuntos, nós temos vários desdobramentos, que eu costumo dizer, desdobramentos sociais. Então, às quartas-feiras, eu convido vocês para essa roda de conversa, para esta live, para essa palestra online, que nós vamos bater e levantar os direitos dos autistas. Nós vamos bater, levantar, discutir e estudar também as chamadas organizações de terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil. Mas a pergunta que se faz nesse primeiro momento, que vocês estão percebendo, que eu estou introduzindo, né? Hoje é a estreia, hoje é o início, a gente precisa organizar as nossas ideias para que você entenda bem. Mas a pergunta que pode ser feita nesse início é, professor Bernardo, por que do autismo? Por que tratar de organizações de terceiro setor? Me permita ser rápido, bem objetivo, para você entender. O autismo, basta você ler, basta você vivenciar a localidade que você mora, basta você ter um olhar, uma curiosidade aguçada nas redes municipais, estaduais, privadas de educação. Basta você, como se diz entre aspas, andar por aí, que você vai perceber que o número de autistas cresce, que o número das pessoas que passam a ter o chamado transtorno de espectro autista, o TEA, está cada vez mais aumentando. A gente precisa entender esse fenômeno, entre aspas. Me permita usar esse fenômeno, entre aspas. A gente precisa entender essa realidade, melhor dizendo, desse aumento dos autistas. Porque quando a gente fala de autismo, nós estamos falando de políticas públicas. Quando a gente fala de autismo, nós estamos falando em algo para garantir os direitos dos autistas, para garantir o acesso à educação, para garantir o cotidiano, o dia a dia. Você é familiar de um autista, você é amigo de um autista ou amigo dos pais de um autista? Eu tenho certeza que vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. Eu tenho certeza que vocês clamam,
que vocês querem ser informados, querem ser conhecidos, portanto, de políticas públicas voltadas ao seu amigo, ao seu filho, ao seu parente, quer saber dos direitos que os autistas possuem, quer saber quais são as condições que ele tem no trabalho, na educação, querem saber a proteção social garantida aos autistas. Tá vendo, pessoal? Quanta coisa gira em torno do universo autista? Não é estudar o autista enquanto pessoa, tão somente, mas é estudar todos os direitos fundamentais que giram em torno do autismo. Por isso que nós vamos bater, por isso que nós vamos levantar. Nós vamos estudar, discutir e apresentar políticas públicas, ações, soluções e vamos ouvir também os anseios dos familiares. É importante que a sociedade olhe e se mobilize para esses públicos que são os transtornos de espectro autista. Mas também nós vamos falar do segundo tema, tá lembrado? As quartas-feiras, que são as organizações de terceiro setor. Eu faço questão também de trazer isso para você. Que é as chamadas organizações da sociedade civil. São as associações de moradores, são as cooperativas, são também as associações de segmentos, associações de feirantes, de serrarias, associação dos autistas, associações dos surdos, associação dos feirantes, associação de jogadores de futebol. Nós vamos bater na tecla, pessoal, que o século XXI tem que ser um século que as pessoas se unem mais com o agir coletivo. Daí as organizações de sociedade civil. Nós temos que entender que hoje agir individualmente não nos garante, não nos dá legitimidade para buscar os direitos do meu bairro, do meu grupo, do meu segmento. Nós temos que parar de ficar dependendo exclusivamente de iniciativa privada, de poder público. É claro que parcerias com esses entes é importante, mas nós temos que se tornar uma organização. Nós temos que buscar entender os benefícios, as vantagens e os direitos que uma associação confere ao seu grupo, ao seu bairro, à sua região. Vamos pensar nisso? Porque a bola da vez, a visão do século XXI é trabalharmos, portanto, com as organizações de terceiro setor. Ser voluntário para te ajudar e para ajudar a comunidade ou um grupo a qual você está inserido. Será que esse momento de pandemia não lhe deu uma reflexão que o agir sozinho, individual, já perdeu há muito tempo a sua vez? Que hoje nós temos que pensar coletivamente. Todo mundo tem direito a uma fatia do bolo. Conseguiu entender? Então é isso que nós vamos estar sempre às quartas-feiras, trazendo esses assuntos e os seus desdobramentos. Lembra que eu falei com vocês em lives passadas que nós estamos aqui sempre num trabalho sério, nunca deixando de erguer a bandeira e sempre cumprindo com a nossa missão, que é informar e ajudar a população com comunicação e ações. E é por isso, pessoal, que eu agradeço e fico muito feliz por esse momento. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui ao meu redor, as pessoas que realmente cuidam das nossas redes sociais, aqui o profissional que cedeu um espaço bacana do seu estúdio, acreditando, portanto, no trabalho do professor Bernardo, acreditando, portanto, que levar conhecimento, educação e ações, a gente consegue mudar. Talvez não mudar tudo, mas quem sabe uma sementinha deixada aí para ser irrigada daqui para frente já é o caminho. E assim eu quero falar do autismo. Combinado. Hoje, Direito dos Autistas, dia 12 de maio de 2021, começamos, sacramentamos, à luz de Deus, se Ele assim nos der saúde e nos permitir, fazermos um trabalho voltado aos autistas. Quando a gente fala de autismo, pessoal, vai acompanhando o meu raciocínio. A gente liga muito à ideia de saúde. Transtorno do espectro autista, medicamentos, terapias, sessões, equipe multidisciplinar. Não é esse, papai, mamãe, amigos? Não é isso que a gente gira em torno? Remédios, psicólogos. Então a gente associa a ideia de autismo à saúde. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre saúde. A saúde
talvez ela pode ser considerada um dos mais importantes e presentes direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Porque a saúde, ela garante a dignidade de uma pessoa. A saúde, ela garante um dos maiores, que é o direito à vida de uma pessoa. A saúde, portanto, ela me proporciona, acompanha meu raciocínio, pessoal, ela me proporciona a ser educado, ela me proporciona a exigir saneamento básico. Se eu sou saudável, eu tenho como brigar pelo meio ambiente e proteger o meio ambiente. Se eu sou saudável, eu tenho condição de trabalhar, eu tenho condição de ser alimentado. Todos esses direitos falados agora, educação, moradia, meio ambiente, saneamento básico, dignidade, direito à vida, todos eles circundam em torno da saúde. A pandemia nos mostrou isso, não foi? Pois é. Com isso tudo, eu quero que vocês compreendam, se vocês assim entenderem, e fiquem à vontade, tá, gente? O chat está aberto, façam os comentários, criticam, elogiam, prestem as considerações, nos traz assuntos que a gente pode trazer aqui nas próximas quartas-feiras. É um projeto nosso. Mas a saúde, junta tudo o que eu falei. A saúde, ela não pode ser considerada, atenção, simplesmente como ausência de doença. Ah, eu não tenho doença nenhuma, fiz todos os meus exames nas unidades de saúde e não foi constatado nada. Eu sou saudável. A saúde, vamos começar com essa reflexão, ela vai além. A saúde é tudo aquilo que me garante um bem-estar físico, um bem-estar psicológico e um bem-estar, claro, social. A saúde, portanto, ela é a reunião de todos esses conjuntos de fatores. E de um tempo para cá, nós estamos percebendo que o poder público, nós estamos percebendo que a sociedade civil, ela está dando, sabe, gente, um novo contorno. Ela está dando um novo olhar, porque percebeu que precisa dar esse olhar. Porque os índices, o crescimento de pessoas portadoras de alguma deficiência, de alguma necessidade, vem aumentando. Então essa saúde, ela tem que ser dada um olhar diferenciado, ela tem que ser dado um novo contorno, uma nova visão aos que nós chamamos de vulneráveis. E é aí que entra a questão do autismo. É aí que entra a necessidade de termos esse olhar sobre os autistas. É muito difícil, é muito complicado. Vocês que vivenciam isso, me corrigem se eu estiver errado. Você fazer um diagnóstico de uma pessoa que está caracterizada com esse transtorno de espectro autismo é realmente um momento que exige muitos critérios, muitas decisões, muitas particularidades. O autismo, ele necessita, uma vez diagnosticado como tal, de uma equipe multidisciplinar ali ao redor dele. Não é verdade? De um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, de um psicopedagogo, de um fisioterapeuta, de um médico. As terapias, elas têm prazos indeterminados. Vão pensando e vão raciocinando comigo. As sessões, elas acontecem de formas periódicas e podem mudar de autismo para autismo, dependendo do grau. Não sou médico, não tenho condição de falar a questão médica do autismo, mas estudando e debruçando sobre o assunto, a gente percebe que há uma oscilação de uma sessão de um autismo para o outro. Isso é muito complexo. E é por isso que nós temos que entender que foi feito aqui no Brasil uma lei fundamental. É a Lei 13.861 de 2019. 13.861 de 2019, que ela diz: nós temos que, nos censos demográficos, na contagem da população, é obrigatório que se faça uma contagem da quantidade das pessoas que são caracterizadas ou já são diagnosticadas, com TEA. Tem que fazer esse censo demográfico. Nós tem que ter uma contagem mais correta, mais certa, uma contagem mais real, porque isso ajuda a fazer política pública. Isso ajuda a garantirmos os direitos desses autistas. Então já vem uma lei que, de cara, ela já trata a inclusão, né, do transtorno de espectro autista no censo demográfico.
É preciso, portanto, que haja um entendimento da quantidade de autismo que nós vamos ter, no geral, seja no trabalho, seja criança, adolescente, idoso, jovem, nas redes municipais, estaduais e privadas, para que, repito, a gente faça política saudável, a gente consiga acertar, a gente consiga nos preparar para garantir uma quantidade de direitos que os autistas têm. É por isso que hoje, nesse momento, esse é o primeiro vídeo, eu vou falar com vocês de uma maneira geral. Nós não vamos especificar, porque senão a gente vai estender muito tempo. E é por isso que nós vamos falar de forma fragmentada sempre às quartas-feiras, conciliando com a organização de terceiro setor. Por isso que, falando de uma maneira geral para vocês percebem da necessidade de regularizar, de judicializar e de legalizar os direitos dos autistas? Porque cresce a cada vez mais. Se estende a cada vez mais. E eu já vou começar falando para vocês assim, de uma maneira geral. O autista, se ela é criança ou um autista adolescente, ele vai ser submetido aos mesmos direitos e deveres previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tratamento igual. Não é isso? Se o autista, segundo ponto, que nós vamos falar de maneira geral, tá bom, gente? Por causa do nosso tempo. Depois, em outros vídeos, a gente vai especificar cada lei dessa. E outros assuntos que vocês podem contribuir com a gente e indicar. O segundo direito amplo, se o autista for idoso, 60 anos para cima, ele vai ser beneficiado com os mesmos direitos dos idosos não autistas previstos no Estatuto do Idoso. Não há diferença. Tanto é que, praticamente no ano de 2012, avançando um pouquinho e falando dos direitos dos autistas de uma maneira geral, em 2012 teve uma lei muito importante, que foi a Lei 12.764 de 2012. Vamos começar com ela, que agora a gente sai dessas questões mais amplas, né, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, que também cabe ao autista, e vamos falar dessa chamada Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. É a Lei 12.764 de 2012 que trata dessa política nacional de 2012, e ela vem dar realmente ao autista toda aquela condição, aquele tratamento adequado, individualizado de saúde. Ela vem garantir, em linhas gerais, que o autista seja atendido, medicado, com terapia e todos os cuidados pelo Sistema Único de Saúde. Até porque nem precisava colocar, né, pessoal? Porque o SUS tem como garantia a universalidade e a integralidade dos seus atendimentos à população, independente se você é autista ou não autista. Mas a lei firmou, a lei bateu essa política nacional, portanto, de proteção aos direitos da pessoa com TEA. Garante medicamentos, garante terapia, garante um sistema de saúde individualizado, adequado, garante também, tem como direito uma educação especializada e adequada ao aluno autista. E por que não dizer, garante ao autista também um fator importante que é o trabalho, dando oportunidades de igualdade, ou igualdade de oportunidades. Está vendo como é que tem lei que garante? Nós temos que só analisar se isso está sendo cumprido. Nós temos só que analisar se isso está sendo executado na prática, porque há esses direitos. Tanto é, pessoal, e fazendo mais um comentário fundamental, eu entendo, e essa menção, que essa própria lei que eu mencionei para vocês, a 12.764 de 2012, ela considera o autismo no status de portador de deficiência. O status, né, de portador de necessidades especiais. Portadores de deficiência. É por isso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência também se aplica ao autismo. Tá vendo como é que é bom a gente conhecer? Como é que é interessante a gente entender quanta legislação, quanta literatura é conferida, portanto, aos autistas. E aí, naturalmente, a gente vai conversando e vai entendendo que os autistas têm, sim, direitos. Isso, de certa forma, é um alívio, é um acalento aos familiares. Porém, repetindo, o primeiro momento é a gente se informar,
É a gente conhecer, para depois entender se na prática esses direitos já garantidos pela legislação, que eu estou falando alguns, vocês vão ver como é que tem outros, estão sendo cumpridos na prática. Vamos avançar um pouquinho? Vamos pegar agora, rapidamente. Anderson, controla meu tempo aí, tá, meu amigo? Tá? Só para finalizar um pouquinho com vocês, que hoje é uma forma mais geral. Você sabia, bora mais direitos dos autistas? Você sabia que o servidor público, que tem um filho autista, né, diagnosticado como um tal, ele pode pedir redução da sua jornada de trabalho para ter um tempo maior para cuidar do seu filho? Pois é, tá vendo que bacana? Anota aí, é a Lei 13.370 de 2016. Nós vamos ter um vídeo, uma live mais para frente, que nós vamos pegar essa lei e vamos destrinchar ela. Porque sou servidor público, meu filho é autista, eu tenho direito a uma redução da jornada de trabalho? Sou servidor público federal, essa redução vai descontar, eu tenho que compensar depois? Não, é um direito do autista, que se estende aos familiares do autista. É muito importante, e quando a gente fala de autista, né, pessoal, a gente acaba falando, lógico, dos seus familiares que acabam se envolvendo na rotina do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, que tem esse transtorno de espectro autista. Olha que interessante também uma outra lei que a gente trouxe aqui para vocês já ir pensarem um pouquinho que nós vamos falar. Não sei se você sabia. É a Lei 8.899, de 94. Garante ao autista um transporte interestadual gratuito, desde que você prove que receba até 2 salários mínimos e faça essa solicitação no CRAS do seu município. O CRAS é um centro de referência de assistência social, né? Um local que atende aquelas pessoas tidas como vulneráveis, as pessoas no status de deficiente, né? Como o autista é garantido pelaquela lei que nós falamos da política nacional. Pois é, essa lei 8.899 de 94, ela dá ao autista esse direito, né? Uma vez provada essa condição financeira, feita a solicitação no CRAS, gratuidade do transporte interestadual. É muito importante a gente saber, até para que a gente possa exigir e possa, na prática, garantir. Tem uma outra lei também, se vocês me permitam aí, que é a Lei 8.000, famosa, 8.742 de 93. É o LOAS, é a Lei Orgânica de Assistência Social. Atenção pai, atenção mãe, atenção familiares, atenção amigos. É garantido ao autista aquele benefício assistencial conhecido por muita gente, o famoso BPC, o benefício de prestação continuada, desde que atenda os requisitos. A renda familiar per capita não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, não é verdade? Vai no CRAS, faz o CAD único, que é o cadastro único, agenda uma perícia no INSS. Se você se enquadra nessa situação financeira, até 1/4 do salário mínimo, você faz jus a esse benefício de prestação continuada. Procura o CRAS, leva a documentação, leva o laudo que faz esse diagnóstico como autista, como TEA. Está escutando, papai? Está escutando, mamãe? Está percebendo isso aí direitinho? Pois é. E lá no CRAS, você vai ser devidamente orientado. Que bom, né? A gente saber que tem esses direitos, é bom a gente buscá-lo, é sempre muito bem-vindo. A gente precisa, até para os tratamentos, para os medicamentos, muito embora o SUS tenha por obrigação fornecer, mas para outras demandas que a saúde comporta. Pessoal, avançando um pouquinho aí para o final também, e a gente trocando algumas ideias, e tem um tema que, independente desse quadro nosso, eu sempre vi as pessoas se debatendo, é a questão da educação do autismo. O autismo tem que ter uma educação especial. O autismo tem que ter um atendimento educacional especializado, com profissionais capacitados para atendê-lo. Professor Bernardo, você está inventando isso? Não. Se você quiser, anota e dá uma verificada, gente. É a lei, atenção, 7.611 de 2011. 7.611 de 2011. É uma lei que veio antes daquela lei da política nacional, que é a geralzana. Então, para vocês verem que o problema não é lei. Consegue perceber que o problema não é direito dos autistas? Isso há.
Vocês vão nos acompanhar, e a gente espera que sim, às quartas-feiras, vocês vão ver como que a legislação ela é ampla, ela é forte, ela é robusta em relação a esses seus direitos. Eu repito, o grande problema é saber se essas políticas públicas, eu dou uma parada aqui, é saber se esses direitos estão sendo garantidos e efetivados na prática. Sabe por quê também? É importante que vocês saibam que uma lei, avançando um pouquinho e chegando para o final, atendendo assim o objetivo dessa nossa palestra, live, roda de conversa, troca de ideias, chamem como entender, o importante é estarmos juntos. A famosa lei 7.853 de 89, que trata-se de uma atribuição do Ministério Público, buscar ser legitimado, tutelar de forma coletiva os autistas, em havendo violação dos direitos dos mesmos. Ministério Público, uma instituição seríssima, uma instituição tradicional, que fiscaliza a lei e luta e prima por garantir os direitos das pessoas como um todo, dos vulneráveis, dos deficientes, e o autista entra. É sempre bom recorrer ao Ministério Público. É sempre bom buscar orientações com o Ministério Público, que é uma das suas atribuições e é uma das suas funções. Anota aí, tá? 7.853 de 89. E sem falar de algo sério, e sem deixarmos de mencionar nesse finalzinho a famosa lei de acessibilidade, importante não só ao autismo, né, pessoal, mas também aos deficientes como um todo, aos surdos, aos deficientes visuais, mas como o autista, tá vendo? Ele se enquadra nessa condição de deficiente, várias leis que se referem ao deficiente, o autismo está ali. E é esse o objetivo de passarmos uma visão ampla. E eu estou falando dessa lei 10.098, agora de 2001, que diz, acessibilidade, tá? Mobilidade tranquila, normal, em qualquer via aos portadores de deficiência. O autismo, portanto, ele está aí. Pessoal, tá valendo a pena? Anderson, daqui eu estou vendo de longe, tem um chatzinho aí, não é? A galera comentando, eu fico muito feliz, gente. É um primeiro passo de vários trabalhos. Vamos construir juntos, vamos lutar juntos, vamos aprender juntos. Tá? Aonde você quer que esteja, em casa, no seu trabalho, dá uma paradinha, comentem, tá? Eu faço questão, o meu celular é o 999089437, pode entrar em contato comigo, tá? Professor, eu estou com essa dúvida, se eu não souber eu paro, busco, respondo. O importante é nós fazermos uma cadeia, uma união de solidariedade, porque um autismo bem cuidado, bem trabalhado com políticas públicas, isso afeta positivamente todo mundo. Tudo bem, gente? E agora aqui eu quero só finalizar com duas leis que dá tempo para anotar, se é quem está anotando aí, ou tem não anotar, essa live vai ficar gravada e daqui a pouquinho nós vamos jogar lá no canal do YouTube, hein? O professor Bernardo tem um canal do YouTube, vai lá, se inscrevam, tem vários vídeos que nós mencionamos lá, de curiosidade, de interesse. Aceitamos sugestões e críticas também. Anota aí a Lei 8.080 de 90 e a Lei também 13.146 de 2005. Essa Lei 13.146 de 2005 é a famosa Lei de Inclusão Social. O autismo tem que ser incluído socialmente. Por isso ele tem que ter um adequado, particularizado, individualizado atendimento à saúde. Medicamentos próprios. E atenção, essas duas leis que eu falei há pouco, bate muito. Atenção, ok? Poderes públicos, empresas privadas, a necessidade de capacitação dos profissionais que irão lidar com os autistas. Lembra que precisa de uma equipe multidisciplinar? De médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, sala de aula ali, professor. Tem que ter capacitação desses profissionais para lidar com o autismo. E como não olhar isso se cada vez mais cresce? Então nós temos que, como se diz, navegar com a maré, não é verdade? E ir aonde o vento nos leva. Se nós estamos tendo um aumento bem presente e robusto da quantidade de autistas, nós temos que nos preparar, poder público e poder privado. São várias pessoas que estão se acometidas desse transtorno de espectro autista.
Então tem que ter essa capacitação, essa profissionalização dessa equipe multidisciplinar. Pessoal, repito, vamos fechar? Deu horário aí, Anderson? Tá dentro aí? Legal. Falamos de uma forma geral. Eu quero convidar a vocês, por exemplo, no nosso vídeo de quarta-feira, vai acompanhando as redes do professor Bernardo, que a gente sempre está mandando aí lá nos stories uma chamadinha, né, falando do tema que vai ser tratado, ok? E outras publicações. É importante a gente estar junto no Instagram, Facebook, canal do YouTube. Mas no nosso próximo encontro, nós vamos pegar um desses direitos. Por exemplo, o autista tem direitos à vaga de estacionamento. Vamos ver aonde que está escrito isso e como que é o seu direito. O autista, por exemplo, ele tem direito àquela gratuidade do transporte interestadual, que eu comentei com vocês. Vamos ver dessa forma? Professor, fiquei interessado nessa redução da jornada de trabalho, hein? Eu sou servidor público, meu filho é autista. Como é que essa lei funciona? Pois é, a partir da próxima quarta, sempre, mesclando com a organização de terceiro setor, nós vamos pegar o tema de autismo e vamos dissecar cada um desses direitos e mostrar para vocês aonde vocês devem buscar caso esses direitos não estejam cumpridos. Tudo bem, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção, pela presença. E eu quero convidar a vocês a estarem conosco nesse trabalho dos autismos, nesse trabalho das associações de moradores, de segmentos, organizações de terceiro setor. Meu pai já dizia, 2 coisas dinheiro no mundo paga. Primeiro, conhecimento, se informe. Segundo, comunicação e humildade. Essa é a mensagem e a reflexão que eu deixo para cada um de vocês neste momento. Tudo de bom. Conversando com o professor Bernardo, iniciamos no dia 12 de maio de 2021, claro, com a presença, com a participação, porque é vocês que fazem com que o nosso trabalho continue. Forte abraço, gente. Beijão no coração e na alma de todo mundo. Tchau, tchau.